Esse gráfico que você está vendo é de uma criptomoeda, só que ela não está sozinha, tem várias outras que estão com a mesma situação, não param de cair. Esse é o gráfico semanal, então a gente está tendo de fato uma crise nas altcoins, nas criptomoedas. Você precisa ficar ciente do que está acontecendo e qual a perspectiva daqui para frente, com o Bitcoin tentando dar uma recuperada. Para ser sincero, eu nunca vi um gráfico tão horrível dessa forma. Nós temos a Onint aqui, uma criptomoeda bem famosa, já teve seus momentos de glória em 2021, mas agora só veio a cair. Você está vendo que isso aqui é um gráfico semanal, então cada vela dessa representa uma semana e ela não para de cair. Se a gente for compilar quanto tempo o mercado está seguindo nesse momento de queda, vamos acabar chegando à conclusão que estamos batendo aqui em 840 dias que o mercado está pessimista, só caindo literalmente à deriva. Então a gente vai passar para outras altcoins, fazer uma análise completa aqui do que está acontecendo de fato e qual a perspectiva de acordo com um gráfico que pouca gente conhece, chamado Total 3, que indica a situação real das altcoins. Então a gente tem muitas criptomoedas no mercado, temos o Bitcoin, temos o Ethereum, mas por outro lado podemos excluir o Bitcoin e o Ethereum e deixar só as criptomoedas alternativas ali no cantinho e analisar somente elas em um bolo só. E um gráfico que vai dar uma direção sobre isso, nós chamamos de Total 3. E esse gráfico diz muita coisa pra gente. Primeiro de tudo, o que você está vendo, esse desenho se chama cunha descendente. É um padrão gráfico que nós falamos na análise técnica que indica que o mercado tem uma alta probabilidade de fazer um rompimento para cima. Então, quando você estiver enxergando uma cunha desse tipo em algum gráfico, significa que tem uma probabilidade maior no futuro de ter um rompimento para cima e o mercado entregar uma alta. O que nós estamos vendo aqui de fato, se a gente passar para o gráfico diário, vai ficar mais claro. Nesse momento que o total está fazendo rompimento, vamos entender o que isso significa de fato, tá? Primeiro nós temos um padrão, esse padrão faz um rompimento de uma linha de tendência. A partir desse momento aqui nós tivemos um rompimento e o que aconteceu pós-rompimento? O mercado deu uma esfriada, deu uma queda. Essa queda nós chamamos de confirmação de rompimento. Então ele rompe, ele volta para retestar a região rompida e aí tenta fazer a consolidação de um novo fundo. Então olha só, temos o fundo anterior aqui, agora estamos tentando criar um novo fundo neste momento. Se ele tiver sucesso, vamos ter sim esse padrão sendo respeitado e o total 3 subindo. Douglas, traduz isso para mim, o que isso significa? Por que isso é importante? Porque uma alta desse gráfico total 3 vai indicar para a gente que todas as altcoins no mercado vão ter uma probabilidade maior de acompanhar uma alta muito forte. Isso indica que vai acompanhar o Bitcoin ou não? A gente está isolando nesse momento um gráfico sozinho do Total 3, que indica somente as altcoins. Não estamos colocando nem o Bitcoin nem o Ethereum nessa jogada. Então você tem que entender que esse gráfico subindo automaticamente vai ditar que todas as altcoins do mercado vão entrar em um período de alta. E uma informação que vocês podem estar questionando é o seguinte: por que o Bitcoin subiu tanto? Olha esse padrão gráfico maravilhoso que a gente teve de alta, o mercado precificou um fundo nos 15.500, subiu, olha quantos pivôs de alta consecutivos aqui, tá lindo demais essa alta do Bitcoin, mas as altcoins não acompanharam essa movimentação. Por que as altcoins não subiram? Porque é o momento do próprio Bitcoin. Temos várias fases do mercado. Uma fase, o mercado foca no que interessa, que é o Bitcoin. Na outra fase, ele foca nas altcoins. E nesse momento de recuperação, que estamos vindo aí de 2 anos seguidos de queda imparável, agora é o momento do mercado priorizar o que é mais seguro. E para o investidor, o que acaba sendo mais seguro? O próprio Bitcoin e o Ethereum. Por isso que são as duas moedas mais consolidadas, mais fortes que nós temos neste exato momento. E as outras altcoins estão bem fraquinhas, como exemplo que eu mostrei para você da Onit. Isso aqui acaba sendo uma coisa extremamente normal, esse padrão de queda que você está vendo. Por quê? Porque o mercado veio de uma baixa muito forte e nesse momento ninguém está querendo comprar uma moeda que está praticamente à deriva, caindo para sempre. É muito mais fácil você focar em uma criptomoeda como o Bitcoin e o Ethereum, que estão com padrões muito mais bem construídos, um gráfico muito mais consolidado do que um negócio doido desse. E agora eu vou te passar uma dica que isso pelo menos tem que servir para você se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Como é que eu faço uma compra de uma altcoin dessa que está só caindo? Toda queda eu vou comprar? Porque tem gente, com certeza, que com essa queda toda do mercado fez várias compras e está comprando até hoje. A pessoa que fez isso está com péssimo DCA, está com péssimo essa compra semanal que a pessoa faz. Beleza, tá melhorando o preço médio aqui? Tá. Mas está se ferrando a cada momento. Isso não é muito inteligente porque você abre mão de muito lucro e para o mercado subir
tudo que ele caiu aqui, pode fazer o cálculo. É uma valorização do caramba. Para chegar no topo histórico da OneInch, estamos falando de 3.000% de alta. Então não é uma coisa que o mercado vai entregar de uma hora para outra. Pode ser que entregue na bull run, com certeza. Mas nesse momento não adianta você ficar agindo euforicamente, porque olha como que já caiu, tá derretendo o negócio. Maravilha, eu vou comprar. Mas pensa que muita gente fez a mesma coisa quando a OneInch estava aqui também. E olha só, continuou caindo. Então, mais uma vez, o mercado tem que ser dominado de forma inteligente. Você não vai fazer dinheiro aqui agindo de qualquer forma. Ah, vou comprar sem analisar nada. O mercado envolve muito risco. Você precisa ter alguma coisa, alguma leitura estatística, como análise gráfica, para você melhorar toda a sua entrada, toda a sua compra, seus trades, seus investimentos e ponto final. E te dando a informação, como é que eu faço uma compra interessante aqui? Você pode usar o índice de força relativa aqui, o RSI, mas não vai adiantar de muito porque ele já bateu sobrevenda vários tempos aqui, no semanal tá beirando ali, o gráfico diário também não tá muito bonito, é muita sobrevenda. E como que você faz isso? Primeiro, você tem que analisar, tá, o total 3, o gráfico das altcoins, se ele estiver batendo no suporte, é um ponto de entrada para você buscar uma valorização nas altcoins, beleza. Depois você pode avaliar a dominância do Bitcoin, ver qual que é o momento, se é o momento das altcoins, o momento do Bitcoin, de acordo com a dominância do Bitcoin, se estiver subindo, cara, o foco está no Bitcoin e não nas altcoins. E outra coisa, no próprio gráfico do Bitcoin, quando ele estiver batendo em suportes extremos e além disso, no RSI estiver sobrevendido, você tem um excelente ponto de entrada, sendo guiado completamente pelo Bitcoin. No momento que o Bitcoin está sofrendo, muitas altcoins provavelmente sofrem também. Então você tem que usar o Bitcoin como referência e não a sua própria moeda para fazer um DCA. Nesse momento é extremamente importante você ter essa distinção de pensamento, porque qualquer coisa que você fizer errado, uma compra ali na OneInch, por exemplo, você está deixando todo o seu dinheiro em cima da mesa e dando para o mercado. Nesse momento eu vou fazer a análise de 5 criptomoedas aqui que vocês me mandaram lá no Instagram. Se você não me segue, @DougTadeu, muito importante você me seguir, tem muito conteúdo importante para você e valioso lá. E olha só, uma moeda que é muito conhecida, você pode conhecer, e é extremamente importante que você assista essas análises, porque isso você vai aprender alguma coisa aqui e pegar um pouco da direção de como que as altcoins de fato estão se comportando nesse momento. A One aqui, a Harmony One, ela está com o seguinte padrão. Ela teve uma alta, estamos no gráfico semanal, muito mais fácil visualizar dessa forma. Teve uma alta muito forte em 2021, iniciou seu ciclo de baixa, iniciou sua correção, que foi, de certa forma, direta, né? O mercado só caiu, não teve nenhum espaço para nenhum tipo de pullback. O último pullback que tivemos foi em 2023, no início desse ano, então é literalmente de 2022 até 2023 em a deriva, o mercado só caindo, corrigindo, e aí tivemos um pullback no início do ano. E o interessante, tá construindo um padrão completamente horrível, por isso que eu tô falando com vocês que nós estamos tendo sim uma crise nas altcoins, e o cenário, graficamente falando, não tá nem um pouco bonito. O Bitcoin ainda tem muito espaço para corrigir e as altcoins, bom, tem muito espaço para cair, essa é a verdade. Então, se você for analisar minuciosamente, temos aqui um padrão de triângulo descendente. Então, é um padrão que tende a fazer um rompimento para baixo se ele tiver a continuidade dessa construção. É capaz ele expandir esse padrão até 2024, final de 2024? Provavelmente não, mas não é de se negar que nós estamos tendo uma luta bizarra por um suporte aqui. Isso aqui é perigosíssimo, porque quanto mais ele bate em uma região de suporte e resistência, maior a tendência de fazer um rompimento. Então, a única esperança que eu vejo neste exato momento para o One aqui seria praticamente ele defender esse fundo e tentar um rompimento aqui dessa linha de tendência. Então, aqui seria um ponto decisivo para o One fazer um rompimento para cima, iniciar a bull run, que na minha opinião, se isso acontecer em novembro de 2023, é completamente viável. Se você fizer uma projeção até o final do ano, minha projeção de ciclos aqui bate exatamente com uma altinha e dá tranquilo para isso acontecer. Claro, você tem que estar preparado para tudo, não seguindo cegamente nas minhas palavras. Você tem que ter muito mais informações, eu estou te passando tudo por cima aqui, mas a One está em um cenário delicado, tudo vai depender de como que ela vai se comportar perante esse fundo aqui que nós estamos vendo. Um detalhe importante que acontece demais no mercado é quando ele forma um fundo e um fundo mais baixo, essa busca por liquidez aqui forma um gap e é o gap necessário para o mercado voltar a subir. Então a partir desse momento, fazendo uma leitura completamente rústica, não sei nem como é que fala isso, completamente rápida, só visual, isso aqui está muito bonito para voltar a subir, mas considere os riscos, o momento tá do Bitcoin tem muito para fazer correção ainda, se ele corrigir mais, as altcoins vão cair
muito mais, então toma cuidado. Essa aqui é a famosa também, vocês provavelmente já conhecem a Polkadot, estamos no gráfico semanal também, olha só como é que foi bonito, fez um topo duplo lá na Bull Run, no ciclo de alta, e o que entregou nesse momento o mesmo padrão da Harmony One, só que o seguinte, nós estamos tendo um padrão muito mais bem construído, nós temos literalmente um triângulo descendente aparecendo, e olha só quantas vezes ele está batendo em um suporte, pela terceira vez está retestando o suporte, novamente é um suporte, é praticamente a única referência de base de preço que o mercado tem, antes de tentar qualquer tipo de correção mais acentuada. Perdendo essa região vai ter uma margem livre aqui para fazer uma grande liquidação, porque pensa o seguinte comigo, nós estamos vendo um mercado especular em cima de um suporte. Muita gente nesse primeiro fundo abriu posições de long aqui, tá, até o momento. Então temos muitas ordens abaixo ali para buscar, ou seja, muita liquidez. No segundo fundo, ele não chegou a passar o primeiro fundo, ou seja, essas ordens estão somadas com mais ordens aqui nesse momento. E a partir do momento que ele chega agora nessa aqui e conseguir fazer o rompimento para baixo, ceder essa região, ele vai pegar tanto essa liquidez quanto essa aqui. Isso vai ser um combustível imenso para o mercado descer cada vez mais, por isso que as altcoins estão numa corda bamba, mas bamba demais. Agora vamos falar sobre a Matic. A Matic está numa situação muito mais confortável, entre aspas, porque ele já está um pouquinho distante do fundo anterior. O fundo anterior foi formado em junho de 2022, este aqui embaixo, e recentemente a Matic vem caindo, mas ainda tem uma margem, um espaço muito favorável até esse fundo. Para você ter ideia, ela precisaria cair mais 43% para entregar uma queda para retestar esse fundo. Lembrando, a Polkadot e a Harmony One estão testando fundos históricos, pelo menos desse ciclo. Agora, a Matic está numa situação mais confortável, ou seja, isso dá mais margem para a Matic cair, mas ao mesmo tempo isso dá mais tranquilidade para o holder, porque existe uma possibilidade aí que o mercado fizer uma recuperação, a Matic conseguir se manter, até porque, vamos lá, nós temos vários projetos bem fundamentados, a Matic com certeza é uma das maiores promessas, na minha opinião, tá? Para o ciclo de alta que teremos em 2024. Então sim, Matic acaba sendo um excelente projeto mesmo com essa queda, acredito que não deixa de ser uma oportunidade. Lembrando, para você aproveitar a oportunidade, você tem que saber o que você está fazendo. Então, só se inscreve nesse canal, deixa o like, me segue no Instagram que você não vai se arrepender. Eu estou aqui para ajudar, auxiliar vocês nesse crescimento e para você ganhar dinheiro nesse ciclo de alta, assim como a gente aproveitou demais no ciclo de alta passado. A única atenção que eu quero que você tenha aqui na Matic é a possibilidade de ter um padrão de cunha também. Você está vendo a mesma coisa que eu mostrei para você no início do vídeo, e é o seguinte, esse padrão tende a fazer um rompimento para cima. Para esse padrão se concretizar, seria ideal ver a Matic buscando este fundo aqui nos 40 centavos para tentar fazer um rompimento para cima, achando um suporte aqui para tentar um novo rompimento. E casaria justamente com a leitura de liquidez, porque temos um gap de liquidez aqui embaixo, com certeza a Matic fazendo uma queda, ela vai dar uma limpa e vai permitir que ela suba, sempre vai ser assim. Para o mercado pegar um combustível e dar uma porrada para cima, ele vai dar algum medo, vai dar uma tremida no mercado, nos investidores de alguma forma. Então, sempre antes de você ver um movimento impulsivo, você vai ver um movimento contrário acontecendo de uma forma um pouco mais violenta ou muito lateral, para depois sair buscando liquidez que nem um maluco. Temos aqui um projeto chamado Tommy, eu não conheço esse projeto, mas só de você ver o gráfico você se assusta um pouco, por isso que esse é um exemplo perfeito para você tomar muito cuidado no que você está investindo. Sabe por quê? Nessa vela semanal que a gente está vendo aqui, olha isso aqui, tá? Isso aqui é uma vela semanal que deixou uma sombra do dobro do tamanho do seu corpo. Isso significa que a queda total em uma semana que aconteceu nessa moeda chegou nos 53% e ela voltou e finalizou a semana com 27% de queda. Então, imagina você investir em uma semana o seu capital desvalorizar 53%. Por isso que nesse momento eu sei que tem muita gente falando muito, vai ter ciclo de alta, eu tenho que aproveitar, eu tenho que comprar tudo que eu conseguir, mas você tem que ser consciente, você tem que ser estratégico nesse mercado, não vá se emocionar. Esse é um dos maiores erros que as pessoas fazem por conta de euforia, por conta de youtuber aí que fica passando um monte de mensagem, só compra, só compra, só compra. Não existe isso, você tem que tratar tudo com estratégia. Novamente, comigo aqui você aprende tudo. Então, esse projeto é um excelente projeto para você usar como referência, para você tomar cuidado e não achar que é muito fácil ganhar dinheiro mesmo em período de baixa. Nesse momento você tem que ser mais estratégico nas suas entradas e usar o Bitcoin como referência. Esse próximo projeto você já deve conhecer também como Chilis.
Olha o gráfico dela, não é igual o gráfico da Wanint, já está numa situação diferente porque teve altas e baixas nesse momento que ele entrou nessa correção durante o bear market no ciclo de baixa. Então, ao mesmo tempo que entregou muita queda, entregou muita alta, como você pode ver em algumas ocasiões. Isso é ótimo, significa que a moeda está saudável e ainda tem volume, interesse para ela. Isso é excelente, mas nesse momento não podemos ignorar também que ela está em situação delicada, assim como outros projetos. Nós estamos tendo um reteste de um fundo, então nesse momento, por mais que pareça fácil, né? Nossa, formar um fundo duplo aqui vai começar a subir, você tem que ter total consciência do risco que nós estamos tendo. Novamente, o Bitcoin está muito acima ainda, com espaço, margem para corrigir, e se ele fizer uma correção maior, é capaz de você ver as altcoins caindo bem mais, entregando, na minha opinião, uma última oportunidade de compra de long nas altcoins para precificar um fundo nessa queda toda. Mas aí que tá, onde que vai ser o fundo? Não tem referência gráfica, a gente tem um gap gigante do preço que tá agora até o próximo suporte. Até onde vai cair essa queda? Até onde vai essa queda? Onde ela vai parar? Ninguém sabe, esse é o risco. Então por isso que você tem que ter um pouquinho de paciência, esperar no pior dos casos a formação de um fundo, assim que ele demonstrar qualquer sinal gráfico, uma divergência bullish, já está sendo alguma informação a mais que você pode ter para tomar uma decisão, mas no momento isso aqui não está bonito, nós estamos simplesmente tendo também um padrão aqui de cunha, essa linha de tendência de baixa aqui em cima está muito inclinada, não passa muita confiança nesse momento, mas nós temos padrão de reversão. Esse padrão é o único padrão nas outras moedas também, vimos se eu não me engano na Polkadot também, ou na Matic, esse padrão acontecendo, e pode ser uma das últimas oportunidades que nós estamos tendo para fazer uma boa entrada, uma boa compra, esperando que o mercado vá fazer um rompimento para cima. Mas não acho que agora, neste exato momento, é o momento ideal para você fazer uma compra, que a partir desse momento ele já vai estourar para cima, aí acho que ainda não, só que um adendo importante para você, em setembro acaba sendo o mês mais pessimista do mercado de cripto. A maioria dos setembros que aconteceram no mercado foram com uma queda extrema, então pode esperar que a gente pode ter uma performance muito pessimista de correção no mês de setembro e as altcoins podem performar também de acordo com o Bitcoin, ou seja, uma queda. Então, um dado importante para você ficar cauteloso e não dando all-in igual maluco agora em pleno agosto. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se inscreve nesse canal, deixa o like e entra lá no Instagram, me segue, é muito importante. Esse vídeo foi uma sugestão de vocês que me seguem. Peguei uma caixinha de pergunta, as moedas mais faladas e fiz uma análise sobre elas, aproveitando esse cenário caótico de crise que as altcoins estão imprimindo. Então é sempre bom você ficar ligado em tudo que eu posto, é sempre informação relevante para você ganhar dinheiro e ficar cada vez mais inteligente nesse mercado, sabendo lidar com os riscos para fazer muito dinheiro nesse próximo ciclo de alta. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui e um abração.